Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? A carta aos Hebreus, ela foi uma carta escrita para o povo judeu. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. O escritor, quando vê a necessidade daqueles irmãos de aprenderem um pouco mais a respeito das verdades do cristianismo, ele escreve a carta para aqueles irmãos. Por isso a carta tem alguns assuntos difíceis que às vezes a gente não consegue compreender, mas é por causa que foi escrito para aquele povo, né, que havia se convertido ao cristianismo, saído do judaísmo para o cristianismo. Então, este escritor, ele escreve para os irmãos da igreja. E a partir do capítulo 10, a gente vai perceber que ele começa a exortar os irmãos a perseverarem na fé. Talvez aqueles irmãos estivessem se sentindo um pouco tentados a voltar para a sua antiga vida, para a lei mosaica, voltar a praticar todas aquelas coisas que eles tinham que fazer. Então o escritor, com o intuito de preservar aqueles irmãos na palavra do Senhor, no cristianismo, no caminho da verdade, ele escreve essa carta. E no final aqui do capítulo 10, a gente vai ver que aqueles irmãos haviam até mesmo sofrido por causa do evangelho. A partir do versículo 32, o escritor começa a exortar eles a respeito de não desanimar, né? E foi nesse contexto que o escritor escreveu nesse versículo que nós lemos, que o justo viverá pela fé, né? Que não era mais necessário todas aquelas obras, não era mais necessário todos aqueles rudimentos da lei, mas era necessário a fé em Jesus Cristo para que eles pudessem ter salvação, para que eles pudessem viver, era necessário a fé em Jesus. Não mais era necessário os sacrifícios e todas aquelas coisas, mas sim ter fé em Jesus Cristo. E se não for desta maneira, se não for com fé em Jesus Cristo, o Senhor não terá prazer em nossa vida. E quando eu olho para este versículo e trago para a minha vida aqui hoje, eu fico pensando como ele se encaixa perfeitamente. No momento das nossas dificuldades, das nossas lutas, nós precisamos de fé. Nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando eu olho para o versículo 6, eu vejo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu percebo que para viver no caminho do Senhor, para perseverar no caminho com Deus, é necessário ter fé. Porque sem fé a gente não vai chegar a lugar algum. Sem fé nós não vamos conseguir andar no caminho com Deus. Sem fé é impossível perseverar. E quando eu estava lendo a Bíblia e procurando alguns exemplos de fé e perseverança, eu encontrei no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, a respeito daquela mulher cananeia, que vai correndo atrás de Jesus, clamando por ele, pedindo misericórdia e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela vai clamando atrás de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus fica em silêncio enquanto aquela mulher clamava por ele. Mas ela continua clamando e os discípulos pedem para que Jesus fizesse alguma coisa para que aquela mulher se calasse. Não, os discípulos não estavam dizendo: resolva o problema dela para que ela se cale, mas apenas se desfaça dela de alguma forma. Senhor, tenha misericórdia. Porque talvez eles não queriam ser reconhecidos ou alguma coisa deste tipo. Mas, e a mulher continua, persevera gritando, clamando a Jesus para que Jesus curasse a sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E depois de muita dificuldade, essa mulher, os discípulos falam com Jesus e Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o versículo 25 diz: então ela chegou e o adorou dizendo: socorre-me. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Interessante que quando Jesus fala isso, ela logo entende o que é que Jesus estava dizendo. E ela entra nessa ideia que Jesus disse para ela. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ela estava dizendo: Jesus, uma migalha que o Senhor me lançar já vai ser suficiente para receber a minha bênção. Uma migalha que o Senhor me lançar já vai ser suficiente para resolver os meus problemas. Aleluia. No momento em que Jesus fica calado diante do clamor daquela mulher, talvez ela poderia ter desistido. No momento que os discípulos disseram: Senhor, faz alguma coisa para essa mulher parar de nos gritar, ela poderia ter desistido, mas ela tinha fé. Por que ela tinha fé? Porque ou ela viu Jesus pregando, ou ela ouvia alguém falar de Jesus. Mas a palavra de Deus ela tinha ouvido. Aleluia. Por isso ela perseverou naquele caminho. Porque a palavra de Deus ela já tinha ouvido, ela já tinha visto sobre Jesus. Ela conhecia o Senhor. Então ela continua. Então eu entendo que quem dá ouvidos à palavra do Senhor Jesus Cristo, quem aceita a palavra do Senhor Jesus Cristo, este não desanima no meio do caminho.
Aleluia. Este não para no meio do caminho, porque a palavra ela nos faz ser usado, a palavra ela nos dá coragem, a palavra faz com que nós façamos coisas que nós jamais imaginávamos fazer. Aleluia. A palavra de Deus tem esse poder. Aleluia. Então eu logo já vou percebendo que se quer ser perseverante na presença do Senhor, firme-se na palavra de Deus. Aleluia. Se nós falharmos no nosso relacionamento com Deus através da sua palavra, nós falharemos na nossa caminhada com Jesus. É impossível andar com Ele sem estar firmado na sua palavra. Aleluia. Porque se nós não estivermos, nós vamos fracassar. A palavra nos faz corajosos. Ela nos faz enfrentar as nossas lutas. Aleluia. E pensando nisso também, eu fui olhando no Antigo Testamento, e eu me lembrei daqueles 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias. Capítulo 3 de Daniel. A palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor, ele constrói uma grande estátua. Aleluia. Ele constrói uma grande estátua e faz um grande evento para a consagração daquela estátua. E a gente sabe, né, que a ordem deles era que todos se prostrassem. No versículo 5 eles vão dizer: prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Só que tem um porém. Eu imagino aqueles 3 jovens ali, quando ouvem aquele decreto, o coração já começa a ficar acelerado. Eles já começam a pensar: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? E agora? O que vai ser de mim diante deste decreto? Porque o rei Nabucodonosor estava disposto a matar quem desobedecesse a esta ordenança, quem desobedecesse a esse decreto. Porém, aqueles jovens, eles eram hebreus. A palavra de Deus estava no coração deles. Então, isso fez com que eles tivessem coragem de enfrentar Nabucodonosor cara a cara. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém, por sua coragem própria, alguma coisa de si mesmo, teria coragem de fazer uma coisa dessa. Mas eles, porque estavam firmados na palavra do Senhor Jesus, tinham ela dentro do seu coração. Eles tiveram esta coragem, eles tiveram essa ousadia. A palavra de Deus faz isso conosco, aleluia. No momento da dificuldade conseguimos vencer, por quê? Firmados na palavra do Senhor, aleluia. Obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente eles se lembraram da palavra de Deus que diz que não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura, aleluia. Eles criam na palavra do Senhor, eles obedeciam. Interessante que todos se prostraram. Olha aqui, no finalzinho do versículo 7 diz: prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Prostraram-se todos os povos, nações e línguas. O que eram 3 hebreus diante de todos os povos, nações e línguas? O que eram eles? Para causar um impacto tão grande na vida de Nabucodonosor, quem eram eles? Eram servos do Deus Altíssimo, aleluia. Eram servos de Deus, era essa situação, era isso que tinha ali de diferente neles. Por quê? Que eles, só os 3, incomodaram tanto aquele lugar, incomodaram tanto a Babilônia, aleluia, porque eram 3 homens, 3 jovens que serviam a Deus de coração e guardavam a sua palavra, aleluia. E logo aqui no versículo 8 a gente vai ver que eles são acusados e eles vão conversar com Nabucodonosor. O rei manda chamá-los. Glória a Deus. Glória a Jesus. O rei manda chamar eles, aleluia. E assim, ele dá uma segunda chance para eles. E diz assim: se vocês adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Ele estava desafiando a Deus neste momento. E o que os hebreus responderam para ele? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a ousadia, olha a coragem, né? Meu Deus do céu. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estavam dizendo: olha, é melhor morrer nesta fornalha. É melhor passar por isso aí que você está planejando do que servir a sua estátua. Se Deus quiser me livrar, amém, o nome dele será exaltado. Mas se não também, eu prefiro a morte, aleluia. Eu prefiro o sofrimento nesta fornalha durante alguns instantes e depois estar com o Senhor do que me dobrar diante desta estátua, aleluia. Meus irmãos, já parou para pensar na coragem, na ousadia desses meninos? Já pararam para pensar nisso? E todo momento que eu penso nisso, eu me lembro, eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles tinham intimidade com Deus, porque se não for isso, não sei o que pensar. Não tem outro caminho, não tem como fazer de outra forma, a não ser firmados em Cristo e na sua palavra. Aleluia. Santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor e olha aqui, mudou-se o seu aspecto, o semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
Aleluia. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, o máximo que se podia aquecer, e jogou eles lá dentro, amarraram e jogaram eles lá dentro. Só que a palavra de Deus é tão tremenda, que depois que eles são lançados dentro da fornalha, Nabucodonosor, ele olha e se assusta. Aleluia. Ele olha e fica pensando, mas não foram 3 os que nós lançamos lá dentro da fornalha? Não foram 3? Não foram 3 que a gente jogou lá dentro? Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Ele levanta espantado. Aleluia. Não foram 3 os que nós jogamos dentro da fornalha? Aleluia. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Ele não sabia muito bem dizer o que ele estava vendo, quem é que ele estava vendo lá junto com os 3, mas se nós estivéssemos lá, nós diríamos: o Senhor enviou o seu anjo e levou os 3 de tudo aquilo que Nabucodonosor pretendia fazer, de todo o seu projeto maligno. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, diante disso, a gente para pensar: será que vale a pena servir Jesus de coração? Será que vale a pena manter-se firme na presença do Senhor? Lutar para estar firmado nesta palavra? Será que vale a pena? Aleluia. Glórias a Jesus. Será que vale a pena, meus irmãos, honrar a Deus onde nós formos? Guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor? Será que vale a pena? Aleluia. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles, certa vez, melhor dizendo, Deus ordena que Moisés enviasse 12 espias para espiarem a terra prometida. E Moisés envia os 12 espias para espiar a terra. E eles ficam lá 40 dias, de repente eles voltam com alguns frutos da terra. A palavra de Deus vai dizer que necessitou de 2 homens para carregar um cacho de uva, então a terra era muito boa. A terra era maravilhosa, a terra era... Eu não consigo descrever, a terra era maravilhosa. Mas eles e vem algumas dificuldades ali. No versículo 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E eles começaram a falar das dificuldades. Olha, realmente, é aquilo que Deus falou, a terra é maravilhosa, olha aqui o fruto dela, mas tem um porém. Tem muita dificuldade para poder conseguir entrar nessa terra. E eles começam a inflamar o povo, e o povo começa a ficar alvoroçado, e a confusão começa. Mas, no versículo 30, diz: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha certeza de que Deus iria dar para eles aquela terra, iria entregar na mão deles aquela terra. Por que Caleb tinha essa certeza? Caleb tinha fé. A fé também é acreditar na lealdade, na veracidade da palavra de alguém. E Caleb tinha essa certeza, essa convicção que Deus iria entregar para eles a terra prometida, porque afinal era uma promessa de Deus. E duvidar daquilo que Deus já falou é uma coisa, como eu poderia dizer, é uma afronta a Deus. Falar duvidar daquilo que Jesus já falou, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou que vai entregar, é uma afronta. E o Senhor fica irado com aquele povo e decide que vai destruir aquele povo ali mesmo. Deus fica: não, esse povo não tem jeito. Eu tirei esse povo do Egito, eu fiz maravilhas na vida deles, e eles ainda duvidam da minha palavra. Eles desejaram aqui, em alguns versículos, eles desejaram a voltar para o Egito. Seria melhor se nós vivêssemos no Egito. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Aleluia. E por isso o Senhor nos traz a esta terra, que caímos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha que coisa! O povo pensando em voltar para o Egito, desejando ter morrido no deserto, do que enfrentar uma dificuldade, aleluia. Sendo que Deus já havia prometido, aleluia. Sendo que Deus já tinha dito que iria dar para eles uma terra que mana leite e mel. Porém, em Caleb houve um espírito diferente. A palavra de Deus diz que Caleb, houve nele um espírito diferente. E ele diz: não. Quando a gente vira a página e a gente olha no versículo 8, ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão.
retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Aleluia. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Olha o que a congregação queria fazer. Queria apedrejar. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aleluia. E o Senhor, ele decide que quer matar aquele povo. Só que Moisés, ele interfere entre Deus e o povo e faz uma oração e pede: Senhor, não faça isso, Senhor. Moisés vai falar com Deus, né? E ele diz no versículo 17: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, essa é a oração de Moisés, irmãos. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Olha só, Moisés faz essa oração, ora a Deus para que Deus tivesse misericórdia daquele povo rebelde, que não confiava na palavra de Deus, que não tinha fé naquilo que Deus tinha dito. E o Senhor fala: eu não vou destruir eles, não vou destruir. Mas quem tem de 20 anos para cima, no versículo 29... Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu encontrar aqui. Isso mesmo, de 20 anos para cima. Eles não iriam encontrar a terra. Eles não iriam ver a terra. A palavra do Senhor diz que eles não iriam ver a terra. Imagina pisar. Imagina experimentar do fruto. Aleluia. Eu vejo que esta sentença, ela vem sobre a vida daqueles que não têm fé na palavra de Deus, que não crê na lealdade do Senhor, que não crê que a palavra dele é verdadeira, que ela é fiel. Aleluia. Por isso eles iriam morrer no deserto, porque eles não criam que Deus iria entregar a terra para eles. Eles não criam na palavra do Senhor Jesus. Então eu percebo que quando nós abraçamos a palavra do Senhor, cremos nela e acreditamos que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu, nós conseguimos entrar na terra prometida. Nós tomamos posse da nossa promessa. Aleluia. Mas quando nós não temos fé na palavra do Senhor, nós não acreditamos, como é que nós vamos perseverar confiando em Deus? Aleluia. Se nós não estamos firmados na sua palavra. E quando a gente vai lendo mais à frente, lá em Josué, a gente vê Caleb recebendo a herança, porque Deus, e todo mundo ele iria destruir. Nenhum deles iria ver a terra. Mas a Caleb e a Josué, que agiram de forma diferente, Deus iria dar a terra para eles. Aleluia. Porque eles viram o quê? Eles acreditaram na palavra do Senhor Jesus. Eles deram crédito à palavra do Senhor, daquilo que Deus já havia dito. Aleluia. Eu vou ver, irmãos, eu percebo que nessa tarde o Senhor nos convida a viver por fé. Mas como assim? Irmãos, quando a gente vai enfrentar as nossas dificuldades, como aqueles 3 jovens da fornalha, Josué e Caleb aqui, quando a gente vê esses jovens enfrentando as lutas, as suas dificuldades, a gente vê que eles eram pessoas que tinham intimidade com a palavra de Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir caminhar no caminho de Deus se nós não tivermos intimidade com Deus e com a sua palavra. Por quê? Porque a nossa fé, ela é alimentada quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, a nossa fé é alimentada. No livro de Romanos, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E é interessante que no livro de Tiago, vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor. Nós precisamos ser ouvintes e praticantes. Ouvintes e pessoas que guardam a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Essas são as palavras de Tiago. Ele está dizendo que quem vê e não pratica é como alguém que contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Não dá a mínima atenção, não tem mudança nenhuma, não tem nada demais. Mas aquele, porém, que atenta para a lei da liberdade e nisso persevera, a palavra está dizendo assim, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado. Aleluia. Essas são as palavras de Tiago. Mas o que Jesus diz a respeito das pessoas que ouvem a sua palavra e não a praticam? E a respeito das pessoas que ouvem e praticam a sua palavra? No livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ver o que é que Jesus fala dessas pessoas. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Mateus 7, 23. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus.
24, perdão, irmãos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, estas palavras são de Jesus, irmãos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, nós aprendemos com o Senhor que quando nós queremos vencer as dificuldades, quando a tempestade vier sobre a nossa vida e nós queremos continuar firmes, de pé, perseverantes, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus e praticar. Alguém que não obedece a palavra do Senhor Jesus pode ficar por um tempo. Por algum tempo, mas ele logo vai sair porque ele não vai conseguir. Porque quando vem o rio escorre, quando a chuva bate, que o vento assopra, ele não consegue perseverar, ele não consegue continuar. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo e guardam no seu coração, eles serão bem-aventurados, eles permanecerão firmes, eles enfrentarão as suas dificuldades e vencerão. Aleluia. Glórias a Jesus. Eles permanecerão de pé, aleluia. Em todos os casos que nós vemos na Bíblia, estas pessoas, elas estavam firmadas na palavra de Deus, porque a nossa fé alimenta a perseverança. Por exemplo, o primeiro exemplo que nós lemos da mulher cananeia, ela permaneceu seguindo a Jesus porque ela tinha ouvido sobre ele e ela tinha certeza que Jesus iria curar. Isso é fé, e quando ela continua seguindo a Jesus, é perseverança. Quando a gente olha para aqueles 3 hebreus na fornalha, a gente percebe que eles tinham fé em Deus, que Deus poderia livrar eles ou permitir eles morrerem. Mas eles tinham fé que não iriam negar a palavra do Senhor Jesus, iria guardar ela no seu coração, e eles de fato receberam a vitória ali. Os dois, Josué e Caleb, também a mesma coisa. Eles confiaram em Deus, na sua palavra, na sua promessa. Permaneceram, perseveraram, porque creram na palavra do Senhor Jesus Cristo. Por que é que nós somos melhores que eles por acaso? Para não termos nenhum compromisso com a palavra, para não nos aprofundarmos na palavra e queremos ficar de pé? Irmãos, não teremos para onde fugir. Nós não temos para onde fugir. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ser ouvintes, praticantes, obedientes, o que Deus mandar fazer, irmãos. Aleluia. Nós precisamos estar firmados nela. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque todas as pessoas que venceram, de alguma forma ou de outra, eles estavam firmados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ligados com o Senhor. Nós não podemos falhar nisso, irmãos. Se nós queremos perseverar na presença do Senhor, nós precisamos de estar cheios da palavra do Senhor Jesus. Porque a perseverança alimenta porque a fé alimenta a perseverança, mas o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Aleluia. Então, não tem como a gente gastar toda a nossa vida fazendo outras coisas e não olhar para a palavra de Deus. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, nós iremos ser levados pela tempestade, nós iremos ser arrastados pelos ventos desta vida. Mas para aqueles que se firmam na palavra, se firmam em Jesus, estes serão bem-aventurados. Estes, depois da luta, permanecerão de pé. Aleluia. Permanecerão de pé na presença do Senhor Jesus. Então, o recado do Senhor Jesus para toda a mocidade nessa tarde é: viva por fé. E como é que eu alimento a minha fé? Pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quero ser perseverante, eu quero permanecer fiel a Jesus até o fim. Então, firme-se na palavra do Senhor. Guarde ela no seu coração. Seja íntimo da palavra de Deus, seja próximo do Senhor Jesus. Não fale no seu compromisso com Deus, no seu relacionamento com Deus, porque se nós falharmos nisso, a nossa vida, infelizmente, nós iremos cair. Mas se nós ficarmos firmes com Jesus, com a sua palavra, ser obedientes, eu tenho certeza que nós iremos vencer. Assim como todos estes venceram, nós também iremos vencer. Aleluia. Nós também iremos vencer. Então vamos ficar firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a Ele em oração e em jejum. Dedicar na nossa vida ao Senhor, no nosso tempo, aquilo que nós podemos. Porque, irmãos, às vezes a gente procura tantas coisas, a gente dá atenção para tantas coisas na nossa vida, mas a palavra de Deus a gente vai deixando em segundo plano. A gente se contenta apenas em vir à igreja. Irmãos, não vamos ser apenas frequentadores da igreja. Pessoas que apenas vêm na igreja, às vezes ganham a oportunidade de louvar. Irmãos, vamos ser próximos do Senhor. Vamos ser amigos do Senhor. Vamos ser chegados dEle, meu Deus do céu. Aleluia, nós precisamos disso. Porque sem isso, nós não vamos conseguir vencer a nossa caminhada. Aleluia, seja um ouvinte e um praticante da palavra do Senhor Jesus. Guarde ela no seu coração, porque a fé alimenta a perseverança, mas a palavra de Deus alimenta a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos?